Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 14 de abril de 2020 e estamos iniciando o nosso segundo programa, entrevistando pessoas que moram em outros países para nos contar um pouco da experiência, como tem sido a postura da população, do governo, como que naqueles países a imprensa, enfim, veem o nosso país no comportamento de prevenção contra a Covid-19. E o nosso entrevistado de hoje é o João Stock, que ele mora na cidade de Barcelona, na Espanha. Vamos então acompanhar a entrevista que a gente realizou ontem à noite com o João Stock. Então, o nosso entrevistado de hoje é o João Stock. Ele é jornalista e está morando na Europa. Fala um pouquinho de você, João, e onde é que tu está nesse momento? Bom, Nilson, uma boa noite. Aqui são 5 horas para frente, acredito que seja de tarde ainda. Nesse momento, eu vivo, na verdade faz um ano, né? Eu vivo aqui em Barcelona, trabalho aqui. Eu não trabalho como jornalista aqui, eu trabalho numa empresa de seguros, como setor de gerência de qualidade. Mais um trabalho administrativo, assim, com aprovação de reembolsos, fechamento de contrato, abertura de contrato, análise do que os clientes pedem, algo assim. Agora aqui em Barcelona, a gente foi pego pelo corona, né? Faz um mês que a gente está trancado em casa, eu trabalho de casa, porque felizmente a minha empresa conseguiu fazer o home office, né? A gente trabalha de casa, mas muita gente não. Então, tem muita gente aqui que está trabalhando, está parado. O governo está subsidiando, mas tem muita gente parado. Tem a questão de quem está ilegal também, que está sem trabalhar. Eu não sei como é que o governo está resolvendo isso. Eu sei que o governo também está ajudando quem está ilegal, mas muita gente continua trabalhando de casa. Os trabalhos que podem, muita gente continua de casa. Ok. João, você está acompanhando a situação do Brasil? Sim. Não tem como não acompanhar, porque eu tenho as redes sociais e meus amigos são todos do Brasil, né? Muitos amigos são do Brasil. Então, embora eu tenha saído faz 5 anos já do Brasil, eu morei 3 anos e meio na Irlanda e agora faz um ano que eu moro aqui. Mas a maioria dos meus amigos são brasileiros. Eu continuo conversando com meus amigos do Brasil. A gente não se desliga, né? Não é porque a gente mora longe. Hoje tem internet, então pela internet a gente mantém os amigos, né? Eu acho que se fosse 40 anos atrás, dependesse do telefone, é claro que as pessoas se afastam, mas hoje com a internet é muito fácil. Então, sim, eu acompanho, sim, no Brasil, eu tenho visto que muitos locais não está sendo levado a sério. Assim como na Espanha, aqui também, muita gente não deu bola. A gente continuava indo no metrô, continuava indo trabalhar, até que um dia estourou o corona aqui, né? Mesmo com todo o caos que tinha na Itália, as pessoas não levaram a sério no início. E isso levou a Espanha ao patamar que está hoje aqui, né? Então, realmente. E tu, a imprensa, tu, como tua formação, tu trabalhou em jornal e tal, como que tu tá acompanhando a imprensa local aí, fala do Brasil? Fala. Eles falam muito da questão do presidente brasileiro, né? Porque aqui eles veem como algo muito estranho um presidente e contra especialistas, contra pessoas que estudam, contra os fatos no mundo inteiro. As pessoas estão morrendo no mundo inteiro. Até mesmo o Trump, que é da mesma linha que o Bolsonaro, enfim, que é uma linha que o Bolsonaro se espelha, está assustado, porque agora são 2.000 pessoas por dia morrendo nos Estados Unidos, e está tomando atitudes diferentes do que está sendo tomado no Brasil. Então, aqui, infelizmente, o governo brasileiro ele é visto como vilão aqui. O que mostra nas TVs, as pessoas taxam o presidente do Brasil como louco, como alguém que tem total irresponsabilidade, e colocam ele como isolado também. O El País é um jornal que, por exemplo, de Madrid, que é onde o foco foi mais forte aqui na Espanha, né? E onde começou primeiro o volume de mortes. O El País faz artigos com muita frequência do Bolsonaro e da situação do Brasil, né? Então, aqui é visto assim com muita apreensão o que está acontecendo no Brasil, não só porque a questão das mortes que está sendo previsto que vai ocorrer no Brasil porque as pessoas não estão ficando em casa, mas pela questão de que esse vírus vai parar, porque se o Brasil não contém, se a América do Sul não conseguir conter, esse vírus volta para cá. Não é uma coisa que você acaba no seu país e você fica isolado do resto do mundo.
Não, isso tem que ser contido a nível global. Então, essa é a grande preocupação sim, que a imprensa coloca aqui, em relação ao que, não só o Brasil, a América do Sul toda está com bastante dificuldade, né? Mas o Brasil há um líder que está agindo contra, e isso assusta muito aqui, esse posicionamento do Bolsonaro. Então, esta foi a primeira parte da entrevista com o João Stock, e a gente vai fazer um intervalinho, e já já a gente volta com mais a segunda parte dessa entrevista. Então voltamos para o nosso segundo bloco de entrevistas. Hoje estamos entrevistando o João Stock, morador de Barcelona, na Espanha, e ele está falando um pouco da experiência, como a França tem adotado medidas para conter o coronavírus, enfim. Vamos assistir a segunda parte dessa entrevista. João, e como que está a situação aí na Espanha nesse momento? Olha, nesse momento as pessoas saem de casa para ir em farmácia, se precisar, para ir em mercados. Os mercados costumam fazer filas aqui, então limitam as pessoas que entram e o volume de pessoas que, conforme as pessoas vão saindo, eles vão liberando mais para entrar. Os mercados dão luvas quando as pessoas entram. Não é exigido máscara, mas os mercados passam álcool nas mãos das pessoas na hora de entrar. Você coloca as luvas, você não pode andar sem as luvas no mercado, porque você vai tocar em frutas, vai tocar em produtos. Recomendo, as pessoas costumam ficar longe umas das outras, então as filas você vê que tem a distância, as pessoas respeitam isso, de 1,5 m, 2 metros uma da outra. E algumas pessoas saem para passear com um cachorro perto de casa, mas em geral a polícia está na rua. Então, e aqui só foi levado a sério quando a polícia foi para a rua. Quando a polícia passou a multar. Então, se você estiver longe da sua casa aqui, você não puder justificar o que está fazendo, você está indo no mercado, está indo no médico, o que você está fazendo? Eles te prendem e talvez eles tenham boa vontade de te liberar ou te mandar para casa, mas se eles decidirem te prender, a multa é 600 euros. Então, as pessoas não saem sem justificativo aqui, não saem longe de casa. Esse é o momento que a gente tem aqui, né? Faz um mês que, por exemplo, eu não ando mais que 3 quadras longe da minha casa. E a orientação do governo é de todo mundo ficar em casa, então? Todo mundo fica em casa, porque a situação aqui está muito difícil. As pessoas estão deitadas em chão do hospital. As pessoas têm ideia, eu pego o corona e eu vou para casa e eu não vou passar tão mal, mas a questão não é essa. A questão é, e se você quebrar um braço? E se você, não sei, tiver alguém da sua família tiver um infarto, por exemplo, você vai no hospital e não tem quem te atenda. Ou um derrame, você está com um derrame. Aí você chega lá, os leitos estão todos ocupados. Então não é somente o corona. O sistema de saúde simplesmente entra em colapso, porque as imagens que a gente vê dos hospitais são as pessoas deitadas no corredor, no chão, atiradas em cima de um colchonete ou deitadas em bancos, porque não tem leito. Porque, de repente, as mortes começaram a multiplicar. Era 10 num dia, era 20 no outro, daqui a pouco eram 100, daqui a pouco 200, quando a gente viu, estava 700, 800 por dia. Tem outra questão também, as pessoas morrem no hospital, não tem demanda, não tem condições de retirar todo mundo. O vírus ele fica até 72 horas no corpo, a partir do momento que a pessoa morre e infecta outras pessoas, por isso que não tem velório. As pessoas não podem se despedir dos parentes. Tem relatos aqui de pessoas que morreram querendo se despedir e não puderam. Tem médicos que relatam esse tipo de trauma, né, de ver parentes chorando e pedindo para ver a família pela última vez antes de morrer. Então, eu lamento muito que no Brasil as pessoas não estão tendo noção disso, e estão andando pelo mesmo caminho que a gente teve aqui, de ignorar, de achar que não é nada demais, de achar que eu sou jovem, eu não vou passar por nada, eu só pego em velho, a gente isola os velhos, isso não funciona. Então, eu lamento muito que o Brasil esteja indo por esse caminho. Ainda há tempo de mudar. O país é grande, o país ainda não tem um volume considerável de mortes no Brasil, como tem aqui. Mas essa doença ela se multiplica. Eu tenho colegas meus que, por exemplo, a gente entrou em quarentena, 20 dias depois, eles passaram a mostrar sintomas, depois que a gente estava em casa.
Então, nesse período todo, você está infectando pessoas. E você não sabe que você tem a doença. Você vai a restaurantes, você vai eu não sei, a mercados, você anda na rua, você se encontra com amigos e você vai espalhando. Quando você vê essas 20 pessoas, tem idosos em casa, tem, não sei, tem alguém que está no grupo de risco, sei, que tem diabetes, ou que seja obeso, ou que tem alguma doença crônica, e quando vê todas essas pessoas em volta, começam a precisar do sistema de saúde, porque elas sim começam a mostrar quadro de gravidade. Então, é uma coisa muito perigosa. E, infelizmente, as pessoas não enxergam isso até bater na porta. Aí na Espanha existe esse sistema público de saúde, tipo SUS aqui no Brasil? Sim, aqui é público. Aqui você precisa, claro, tá legalizado, aqui na Espanha, né? Você vai na saúde aqui, você tira um cartãozinho e você tem qualquer tipo de exame gratuito aqui. E, na verdade, na Europa toda, se você viajar fizer o cartão internacional, por exemplo, você ficar doente no espaço europeu, você tem direito a atendimento de graça. Na Irlanda era assim também, se você vai na Itália é assim, enfim, na Alemanha se você vai é assim. Então você tem esse direito de ter de graça. Aqui na Espanha, ainda, por exemplo, na Irlanda, para você ter de graça, você tinha uma renda máxima que você podia ter, que era 250 euros por mês, por semana. Você podia ganhar no máximo. Aí você podia fazer o cartãozinho dele. Senão você pagava uma taxa de 100 e poucos. Mas na Espanha não. Na Espanha você está legalizado aqui, enfim, você tem o seu cartão de cidadão aqui, tipo o RG nosso, no Brasil, o CPF, você tem o direito à saúde de graça. Aconteça o que aconteceu, o exame que for, complexidade que for, você tem o direito. Então esta foi a segunda parte da entrevista que a gente fez com o João Stock, morador de Barcelona, na Espanha. Vamos fazer um breve intervalinho e a gente já volta com o terceiro e último bloco. Então estamos de volta para a nossa última parte da entrevista. O entrevistado de hoje é o João Stock, morador da Espanha, mais precisamente de Barcelona, que ele está nos falando sobre a experiência, como o país tem se portado nessa questão de combate à Covid-19. Vamos assistir então ao último bloco de entrevistas. João, aqui no Brasil, no mundo todo, praticamente se fala da situação econômica, né? A crise já chegou aí na Espanha ou ainda, pelo fato da quarentena, ainda não tem afetado tantas pessoas? Não, eu acredito que aqui é uma cidade turística. Você imagina, você fecha as portas dos restaurantes, você fecha todo a questão dos ônibus, o transporte que trabalha com turismo, os especiais para turismo. A gente tinha aqui 1 milhão de pessoas passando por aqui, acho que por mês, entendeu? Então, é um impacto muito grande aqui para todo o comércio, para todo mundo. Pessoas que trabalhavam no restaurante, desde o garçom até o dono, estão parados, estão de portas fechadas. O que o governo está fazendo aqui? O governo aqui, para segurar isso, está pagando até 75% do salário das pessoas que estão paradas. Há empresas que estão completando esse salário para dar 100%. E há um limite, claro, o governo paga até um teto de 1.100 euros. É o teto que eles pagam. E há empresas completando esse valor. Mas a gente vê uma unidade muito grande em torno disso, porque tem uma consciência, tem uma consciência de que se o sistema de saúde não conseguir chegar logo a um nível que eles atendam uma demanda normal, isso vai se arrastar por quanto tempo? A gente vai ficar até julho, até agosto, com essa situação de portas fechadas. Então, há um entendimento tanto do governo quanto dos empresários aqui, e até mesmo de quem trabalha, de que a gente corre contra o tempo. Quanto mais tempo a gente se encerrar agora, antes a gente vai conseguir ter a liberdade de sair. Se falava em a quarentena terminar no fim de março. Já está prorrogada até o dia 15 de abril, e até mesmo a empresa, a gente não acredita que até meio de junho isso vá se encerrar. Mas não precisava ter sido assim. Quando a crise estava grande na Itália, podiam ter tomado as medidas aqui, antes de chegar. Mas a gente trabalhou até o último minuto, quando o governo disse, olha,
não dá mais. A gente está entrando numa espiral e as mortes vão ficar muito mais além do controle. Fora de controle totalmente, né? Mais do que já está. Então ia chegar uma situação de pânico aqui. Mas, por conta disso, a gente agora está parado. Faz um mês que eu estou em casa, mas eu não acredito que no próximo mês eu vou conseguir sair. Eu acho que aqui a gente até meio de julho a gente vai continuar com essa situação, ou pelo menos até fim de maio. Não sei ainda. Agora começaram a diminuir as mortes aqui, né? Mas ainda assim, são 500 pessoas por dia. Não é um número banal, né? Não, imagine. Teve um momento de que a população, as autoridades, tipo, afrouxaram um pouco. Eu vou, para tentar contextualizar, Santa Catarina, a partir de hoje, liberou o comércio de rua, né? Eu vi até em alguns canais de TV algumas críticas por essa postura do governo do estado, dizendo, olha, eu acho que deveria manter a quarentena isolada para terminar com isso o quanto antes, né? Houve um momento semelhante aí ou aí foi a demora em entrar, em fazer a quarentena? Não, aqui houve a demora, mas depois que iniciou não teve afrouxamento. Os restaurantes que estão fechados continuam fechados, as empresas também que fecharam as portas continuam. E, ao meu ver, esse é um erro tremendo, porque você não enxerga o problema. O coronavírus ele ataca de repente. Você parece que está tudo bem. Aqui, eu estava trabalhando. A gente tinha lá onde a gente trabalha uma torre com 40 andares. Não tinha um caso de corona lá. Depois, 2, 3 dias depois que fecharam, tinha centenas de pessoas que tinham contraído o vírus. Então, parece que não está nada acontecendo. E, de repente, todo mundo ao mesmo tempo começa a ter os sintomas, todo mundo ao mesmo tempo começa a ir aos hospitais, e aí é tarde demais. Aí é uma questão de vai ter tratamento para todo mundo, vai ter respirador para todo mundo, porque isso vira uma pneumonia grave, muita gente. Então, você morrer asfixiado, sozinho, porque você não pode ter ninguém em volta de você. É uma situação muito complicada. E aqui, tanto que as pessoas aqui entenderam muito bem. 8 horas da noite passa o grupo da saúde, sai dos hospitais, enfim, eles têm troca de turno aqui, e as pessoas aplaudem aqui nas janelas, enfim, né, todos os dias. E é uma posição das pessoas de que tem que ser assim. Então não tem, as próprias pessoas não aceitam que haja um posicionamento de afrouxar isso, porque elas sabem que afrouxar significa dar passo para trás. Você voltar à situação que a gente estava há 2, 3 semanas atrás e ter que postergar ainda mais o problema que a gente tem, que é de ficar com as portas fechadas. Então, ao meu ver, esse é um erro tremendo, liberar as pessoas. Brincar com algo que é muito perigoso. Então esta foi a entrevista que a gente fez ontem à noite com o João Stock, morador de Barcelona, na Espanha. E amanhã a gente vai trazer mais outra entrevista com mais outra pessoa que mora em alguma região fora do Brasil, para nos contar um pouquinho da realidade que se vive lá, como a população está se portando, como o governo está se portando, enfim. Por hoje era isso. Nos vemos amanhã. Um abração.